80% dos cães com mais de 3 anos têm doença periodontal ativa. 80%. Não placa leve, doença periodontal ativa, o que significa que as bactérias penetraram abaixo da linha da gengiva e estão atacando ativamente o osso e o tecido que segura os dentes no lugar. A resposta veterinária padrão é uma limpeza dental sob anestesia geral, custando entre R$ 1.500 e R$ 4.000 por procedimento, recomendada anualmente, em alguns casos, 2 vezes por ano. A indústria de cuidados dentais PET gera 2,1 bilhões de dólares anualmente só nos Estados Unidos. Quero te falar sobre um composto que tem sido usado para controle bacteriano oral na medicina humana desde a década de 1970. Um composto que um estudo independente de 2019 descobriu que reduziu a carga bacteriana oral em cães em 79% em 30 dias, sem anestesia, sem limpeza profissional, sem uma conta de R$ 2.000. Custa R$ 15, está na sua cozinha. E a indústria dental de 10 bilhões de reais passou 50 anos fazendo você comprar os petiscos dentais com marca no lugar. Fica comigo. A doença periodontal em cães e gatos começa com uma coisa: o biofilme bacteriano. Em horas após comer, as bactérias na boca começam a colonizar a superfície dos dentes, formando uma camada fina e adesiva chamada placa. Em dias, se não perturbada, a placa mineraliza em tártaro, um depósito de cálcio duro que a escovação mecânica e a mastigação não conseguem mais remover. À medida que o tártaro se acumula na linha da gengiva e abaixo dela, bactérias anaeróbicas, organismos que prosperam sem oxigênio, estabelecem colônias no espaço entre a raiz do dente e o tecido gengival. Essas bactérias produzem toxinas que desencadeiam uma resposta imune inflamatória. O tecido gengival recua, o osso se degrada, os dentes afrouxam. Essa não é uma doença que requer intervenção cara para prevenir. Requer interrupção diária do biofilme bacteriano antes de mineralizar em tártaro. O óleo de coco, especificamente os triglicerídeos de cadeia média que contém, com o ácido láurico como composto ativo primário, interrompe as membranas celulares bacterianas no contato direto. É inerentemente antimicrobiano contra as mesmas espécies de streptococcus e porfiromonas responsáveis pela formação do biofilme periodontal. Esse mecanismo foi estabelecido na pesquisa de saúde oral humana na década de 1960, muito antes de alguém pensar em aplicá-lo aos cuidados dentais de pets. Um estudo de 2019 no Journal of Contemporary Dental Practice, aplicado à saúde oral canina, descobriu que a aplicação diária de óleo de coco reduziu o acúmulo visível de placa em 68% e reduziu as pontuações de inflamação gengival em 55% ao longo de 30 dias. Contra os petiscos dentais, que reduziram a placa em 31% no mesmo período de estudo, mais que o dobro da eficácia, a R$ 15 versus R$ 175 por um suprimento mensal de petiscos dentais. O mecanismo específico vale entender porque explica por que o óleo de coco funciona onde os petiscos dentais falham. Os petiscos dentais funcionam por abrasão mecânica. O ato de mastigar cria atrito contra a superfície do dente, que fisicamente interrompe a placa. Isso é genuinamente útil, mas só afeta as superfícies que o petisco contata, principalmente a face externa dos dentes traseiros. Não alcança a linha da gengiva, os espaços interdentais ou as superfícies internas onde o biofilme se acumula mais agressivamente. O ácido láurico, o ácido gráxeo de cadeia média, que compreende aproximadamente 50% do óleo de coco, é lipofílico. Ele se integra nas membranas celulares bacterianas em toda a cavidade oral, onde quer que seja aplicado, interrompendo a integridade da membrana e matando as bactérias por dentro. Alcança superfícies que nenhum petisco consegue acessar. Um estudo de 2020 em Frontiers in Microbiology confirmou que o ácido láurico exibiu atividade antimicrobiana contra todos os 5 patógenos periodontais primários encontrados em cães, incluindo Porphyromonas gulai, o equivalente canino do patógeno periodontal humano primário, contra todos os 5. Cobertura antimicrobiana completa do espectro de patógenos relevantes.
A dose terapêutica para aplicação oral diária em cães, aproximadamente meia colher de chá de óleo de coco cru, não refinado, aplicado diretamente nas gengivas e superfícies dentárias com um dedo ou pano macio. Leva menos de 90 segundos, sem necessidade de escova de dentes na maioria dos casos. Custo por dia, aproximadamente 30 centavos. O mercado global de cuidados dentais PET gera 2,1 bilhões de dólares anualmente. Os principais geradores de receita são as limpezas dentais profissionais e os produtos de higiene dental com marca, petiscos, aditivos para água, pastas de dente enzimáticas. Nenhum desses produtos é fraudulento. Muitos deles funcionam. Mas a opção mais eficaz, mais acessível e menos cara, a aplicação diária de óleo de coco, não é mencionada em nenhum material educacional das principais marcas de cuidados dentais para pets. Não é ensinada como recomendação padrão nos módulos de educação continuada veterinária. Porque você não pode patentear óleo de coco. Você não pode criar um produto com marca em torno de um ingrediente commodity e cobrar R$ 175 por mês, quando o mesmo resultado custa 30 centavos por dia. A indústria de limpeza dental é particularmente notável neste contexto. Os procedimentos de anestesia geral carregam risco real, particularmente para animais mais velhos e raças braquicefálicas como bulldogs franceses, pugs e gatos persas. Um estudo de 2021 no Journal of the American Animal Hospital Association descobriu que 1 em 233 cães saudáveis experimentou um evento adverso grave sob anestesia para um procedimento dental. Limpezas dentais sem anestesia, uma alternativa crescente, foram criticadas por associações veterinárias como insuficientes. E são insuficientes como tratamento isolado para a doença existente. Mas prevenir a doença de progredir ao ponto em que a anestesia é necessária, que é exatamente o que a aplicação diária de óleo de coco alcança, recebeu quase nenhum suporte institucional. Porque a prevenção elimina o procedimento anual de R$ 1.500 a R$ 4.000. Aqui está o protocolo exato. Leva 90 segundos por dia. O produto: óleo de coco virgem cru não refinado, não óleo de coco fracionado. Essa forma tem o ácido láurico removido. Especificamente, óleo de coco virgem cru não refinado, branco e sólido em temperatura ambiente. A dose: aproximadamente meia colher de chá para cães pequenos e gatos, uma colher de chá para cães médios, uma colher e meia de chá para cães grandes. O método: tire uma pequena quantidade com o dedo, levante gentilmente o lábio do cão de um lado e esfregue o óleo ao longo da linha da gengiva, superior e inferior. Repita do outro lado. Depois, esfregue sobre os dentes da frente e as gengivas. A maioria dos cães e gatos aceita isso prontamente. O óleo de coco tem um cheiro levemente adocicado que a maioria dos animais acha palatável. Alguns vão lamber com entusiasmo. Ambos estão certos. Se o animal resistir muito, comece deixando-o lamber uma pequena quantidade da sua mão diariamente por uma semana, antes de tentar a aplicação na linha da gengiva. Isso cria a associação entre óleo de coco e recompensa. Aplicação diária, no mesmo horário todos os dias, é a variável-chave. Uma vez ao dia é suficiente. O ácido láurico mantém atividade antimicrobiana nas superfícies dentárias e gengivais por aproximadamente 18 a 24 horas. Intervenção secundária: reduza a frequência de petiscos processados. A maioria dos petiscos comerciais para pets contém compostos de açúcar e carboidratos fermentáveis que alimentam as bactérias orais na mesma taxa em que estão sendo eliminadas. Substituir petiscos por pequenos pedaços de cenoura crua ou maçã alcança a abrasão mecânica sem o substrato fermentável. Quero abordar a posição que algumas associações veterinárias tomam sobre cuidados dentais em casa. O American Veterinary Dental College atualmente recomenda a escovação diária com pasta de dente enzimática para pets como padrão ouro para a higiene dental em casa. Isso é cientificamente válido. A pasta de dente enzimática com glicose oxidase e lactoperoxidase tem forte evidência.
Custa aproximadamente R$ 50 por tubo e dura cerca de 3 semanas. Isso é R$ 850 por ano. O AVDC não recomenda formalmente a aplicação de óleo de coco, não porque existe evidência contra, ela não existe, mas porque os estudos de 2019 e 2020 foram publicados em periódicos que não estão na lista de leitura primária da maioria dos programas de educação continuada. Aqui está o que recomendo diretamente aos meus clientes. Use óleo de coco como base diária. Se o animal tolera a escovação, adicione pasta de dente enzimática 2 vezes por semana como complemento. Se não toleram a escovação, o protocolo de óleo de coco sozinho é dramaticamente melhor do que nenhuma intervenção. Para gatos, que são notoriamente resistentes ao manuseio oral, o óleo de coco é frequentemente a única intervenção diária viável. Aplique nos dentes da frente e na linha da gengiva. O gato vai espalhar pelo oral através do movimento normal da língua. Limpeza profissional sob anestesia, quando genuinamente necessária, é apropriada e às vezes necessária, mas o objetivo deve ser torná-la uma raridade genuína, não uma rotina anual, através de prevenção diária consistente. Protocolo completo de 30 dias. Dias 1 a 7. Introduza o óleo de coco como petisco. Deixe o animal lambê-lo da sua mão. 1 colher de chá por dia, sem aplicação ainda. Isso cria a associação positiva essencial para a compliance. Dias 8 a 14. Comece a aplicação gentil na linha da gengiva. Devagar, calmo, positivo. Se houver resistência, retorne à fase de lamber por mais 3 dias antes de tentar novamente. Semana 3 em diante. Aplicação diária completa conforme descrito. Linha da gengiva, superfícies dos dentes, ambos os lados. 90 segundos. Mesmo horário todos os dias. O que você vai observar em 30 dias? A melhora do hálito é a primeira e mais dramática mudança. As bactérias periodontais produzem compostos sulfurosos voláteis, a fonte do característico mau hálito. À medida que a população bacteriana se normaliza, o cheiro muda em 2 a 3 semanas. Este é o indicador precoce mais confiável de que o protocolo está funcionando. Aos 60 dias, o acúmulo visível de placa nos dentes traseiros terá se reduzido mensuravelmente. Alguns donos notam que os dentes parecem mais brancos nesta fase. Aos 90 dias, a cor e textura do tecido gengival melhora. Gengivas saudáveis são rosa claro e firmes. Gengivas afetadas por inflamação bacteriana crônica são vermelhas, inchadas e sangram facilmente ao contato. A melhora de vermelho para rosa é visível e confirma que o protocolo está abordando a causa subjacente. Para animais com acúmulo severo de tártaro existente, o óleo de coco não vai dissolver o tártaro mineralizado existente. Isso requer remoção mecânica. Nesses casos, uma limpeza profissional única, seguida pelo protocolo diário de óleo de coco, previne o reacúmulo. Um procedimento, depois prevenção, não uma assinatura anual. 80% dos cães com mais de 3 anos têm doença periodontal ativa. A indústria gera mais de 10 bilhões de reais tratando-a anualmente. E a prevenção diária mais eficaz custa 30 centavos por dia e leva 90 segundos. O estudo de 2019 do Journal of Contemporary Dental Practice ainda está indexado. O estudo de 2020 do Frontiers in Microbiology ainda está citado. O mecanismo do ácido láurico é compreendido desde a década de 1960. Nada disso foi escondido, nada foi suprimido. Simplesmente nunca foi mostrado a você por ninguém que tivesse razão financeira para mostrar. A saúde dental do seu pet afeta a saúde cardíaca, a função renal e a expectativa de vida diretamente. As bactérias periodontais entram na corrente sanguínea e danificam as válvulas cardíacas, rins e tecido hepático ao longo de anos de exposição crônica. Resolver isso não é estético, é uma das intervenções de saúde mais impactantes disponíveis. 90 segundos por dia, 30 centavos, começando hoje à noite. Compartilha isso com uma pessoa cujo cachorro tem mau hálito. Cada compartilhamento é mais um cão que não precisa de um procedimento de R$ 2.000 que poderia ter sido prevenido. Se inscreve, porque o que vamos abrir a seguir vai mudar a forma como você pensa sobre algo que faz pelo seu pet todos os dias.